Dados do IBGE mostram que o Brasil tem mais de 120 milhões de negros, pessoas que se declaram de cor preta ou parda. Isso representa 56% da população do nosso país. É a maioria, mas uma maioria que convive com uma realidade bem diferente dos demais brasileiros. Em relação aos brancos, pessoas negras têm, em média, menores níveis de escolaridade e de renda, e maiores níveis de mortalidade e de desemprego. Muitas teorias podem explicar as origens destas desigualdades. Uma em especial vem ganhando bastante atenção e também provocando críticas. É a do racismo estrutural. Esse é o tema do nosso Conexão Justiça de hoje. Bem-vindo e bem-vinda ao Conexão Justiça, uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Meu nome é Francis Silvio Rodrigues, eu sou jornalista e também oficial de justiça aqui do Poder Judiciário Catarinense. Nosso tema de hoje é o racismo estrutural. Para conversar sobre esse tema, recebemos aqui o Dr. Edson Alvanir de Oliveira, que é juiz da comarca de Pomerode, integrante do Grupo de Trabalho e Diversidade do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina. De maneira remota, nós temos a Ellen Caroline Pereira, que é assistente social aqui do Poder Judiciário e é lotada lá na comarca de Gaspar. E o Daniel Folt Martins, que é psicólogo e mestre em Direito. Obrigado por ter vindo, Daniel. Obrigado, Dr. Edson. Obrigado, Ellen. Gente, eu queria que vocês começassem me explicando um pouco mais o que é o racismo estrutural. Bem, mas primeiro a gente precisa, definir uma questão de onde que vem esse conceito de raça. O conceito de raça, sob o ponto de vista biológico, ele é inexistente. A única raça existente é a raça humana. Então, é um conceito, mas o conceito de raça é um conceito, então, sociológico. É um conceito criado. E criado por quem? Criado pelo branco, com a intenção de inferiorizar as outras pessoas que não são brancas. Então, é um conceito ainda do branco da Europa, onde define, então, olha, o indígena não é branco, o negro não é branco. E por isso, não sendo branco, eles são inferiores. E o professor Silvio de Almeida, ele trata no livro dele de racismo estrutural 3 dimensões sobre o racismo. Aquela primeira dimensão do racismo individual, quando, por exemplo, eu não permito que um negro estude na escola do meu filho. Ou seja, uma conduta minha e individual. Um segundo conceito, uma segunda categoria, ele trata o racismo como racismo institucional, ou seja, são os racismos existentes nas instituições que formam o Estado. E ao final, ele trata do racismo estrutural, ou seja, que é aquele racismo de estrutura mesmo, Se dá um exemplo de vamos montar um castelo de cartas, e lá embaixo, está as suas estruturas e onde se encontra o racismo estrutural. E quando você retira aquela carta, toda a sociedade que é montada e forjada por meio do racismo estrutural cai, Acredito que dessa forma, até um pouco didática e obviamente bem objetiva, a gente pode conceituar o racismo estrutural, ou seja, aquele racismo que está na estrutura, ou seja, a sociedade brasileira, ela se molda com base no racismo estrutural. A gente falou de racismo individual, racismo institucional. Esse racismo estrutural seria uma consequência ou seria um elemento também que faz parte dessa explicação? Embora eu tenha categorizado em 3 formas e deixado estrutural por último, ele é a base, ou seja, só há racismo institucional por conta do racismo estrutural e só há o racismo individual por conta do racismo estrutural. Ou seja, o racismo estrutural realmente é a base, é a estrutura da formação da sociedade. E o doutor falou que o termo correto não é o termo racismo, veio por conta da cartilha europeia, que é o homem branco, que é o poder assim dominante.
O correto, de maneira biológica, seria falar o quê? Etnia, né? Sim. Etnias diferentes. Se fala em etnias, né? Mas quando se fala em raça superior, seria mais aquele discurso do empoderamento. A raça branca é mais forte, por isso que eles usam esse termo, raça. A raça branca, né, as pessoas brancas, né, elas categorizam as pessoas não brancas numa construção de poder, né? Ou seja, quem detém o poder, seja financeiro ou político, né, numa determinado campo da sociedade, é o homem branco, né? E a partir daí ele olha para o outro como não branco, e aí ele precisa categorizar. E ele diz, então, a raça negra, aos indígenas, que é a raça amarela. Então, nessa forma, na verdade, o homem, né, a pessoa branca, cria, né, um sentido de que, olha, vocês não são iguais a nós. É só nesse sentido que há o conceito de raça. No sentido de que vocês, né, não brancos, não são iguais a nós. Né? E aí, né, toda essa estrutura que vem do racismo estrutural, né, toda essa desigualdade de oportunidades, né, e desigualdade de cargos, desigualdade financeira, vem por conta disso, do branco, onde ele determina, né, aliás, o branco se coloca como padrão. Certo. Né, embora no Brasil não seja a maioria. Falando de padrão, por exemplo, quando a gente almeja uma posição na sociedade, um juiz, que nem o Dr. Edson, né, ou um servidor público, um estudante universitário, doutor, que nem o Daniel aí que está sendo doutorando, né? Quase Daniel? doutor, quase. Mas é doutorando, né? Ou seja, fazendo doutorado. Quando a gente vê essas posições de destaque, a gente sempre tem o branco está melhor posicionado, melhor representado, né? O doutorando, a pessoa com PhD, a pessoa com boa instrução, o agente de Estado, o servidor público. A maioria dessas ocupações são feitas pelo branco. Não seria uma forma de até mostrar, olha, negro, não é o teu lugar, porque a maioria que pertence àquela posição são brancos. O negro não se sente um pouco assim, olha, aquilo ali não... Eu já conversei com pessoas até que falam, olha, isso não é coisa pra gente, porque não é muito almejar uma condição desse tipo. Porque o branco está melhor representado nessas categorias. O racismo estrutural também aborda isso? Então, Francis. manda ver, Ellen. Vai lá. Pode falar, ele. Você está de maneira remota aí, pode interromper a gente e falar. Não, é que eu acho que, partindo do que o Dr. Edson trouxe, eu acho que são várias questões, né? Vamos ver se eu consigo chegar na pergunta, que eu acho que foi por onde eu queria dizer, de fato, caminhar. Primeiro, que o Dr. Edson trouxe essa questão, né, da ideia da raça como algo criada, o Fanon e o Mbembe principalmente, mas o Fanon vai muito nessa perspectiva de que dentro dessa lógica a raça ela não existe enquanto tal, né? E aí o Fanon vai dizer que é por isso que a gente precisa destruir essa ideia de raça. Porque, na verdade, isso tudo está muito associado ao processo do colonialismo, né? Então, o que constrói a possibilidade de escravização de um povo sobre o outro? Desculpa te interromper. Só vamos dar as fontes aqui. Quem é o teórico, o Fanon, desculpa, só para a gente poder... Como a gente é um vídeo que vai para o YouTube, às vezes as pessoas têm que ter essa informação também da fonte ali para saber de quem que a gente está falando. Frantz Fanon e o Achille Mbembe. Tá. Desculpa interromper. Não, imagina. E aí, a gente pensar que, na verdade, no processo de expropriação dos territórios, o colonialismo, ele traz em si essa construção do racismo, né? Porque o que aconteceu foi que os povos de África, que eram povos que estavam distante da Europa, foram vistos pelos povos europeus como povos possíveis de serem escravizados e expropriados, porque se entendia, né, naquela visão, na visão eurocêntrica, né, que aquelas culturas eram inferiores, né, se desqualificou. Então, as diferenças que os povos têm, que temos originariamente, elas, na verdade, nesse processo que se produz o racismo estrutural, elas foram transformadas em desigualdades, que permanecem na nossa sociedade até hoje, né. Então, é o que justifica também
o fato de os povos originários, né, como o doutor Edson colocou, que aqui estavam, também fossem colocados nesse lugar de inferioridade, numa leitura de que o que se fazia era animalesco, né? Isso é uma coisa que está muito ligada ao racismo. Então, a própria ideia de racismo, ela se construi a partir também dessa relação colonial e da possibilidade de expropriação de um povo pelo outro, né? E aí, então, está sempre nesse campo relacional. E aí entra o debate da branquitude, né? E aí, se a gente pensar o que foi esse processo no Brasil, quando a gente teve a transição, né, de uma maneira bem, assim, sintética, né? Não quero perder elementos importantes, mas para, assim, resumida, quando a gente teve a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a gente estava num processo de implementação do Estado, né, de se construir uma nova forma de organização social. A crise do sistema escravista foi uma crise, né, também, isso é importante se dizer, não foi as pessoas resolveram agora abolir a escravidão, se viu o escravismo, né, se viu que não tinha mais condição de manter aquele sistema, né, e nesse processo veio-se a ideia de construção, de preparar o território brasileiro para se tornar uma nação, né, para a implementação da indústria, enfim. Você está falando da política do embranqueamento? Teve um momento que teve uma política de embranqueamento, né? Vou chegar, tem a ver com a política, exatamente, que a branquitude a política de branqueamento tem relação direta com isso e com o racismo estrutural. E aí é esse lugar de que a população negra, ela foi jogada à margem da sociedade no processo de transição, inclusive. Então, o fato de ocuparmos os índices de subemprego, de trabalhos mais precarizados, né, de não acesso ao ensino, também está muito relacionada a essa lógica, né, do racismo estrutural, né, que implementa como política pelo próprio Estado uma ideia de que o Brasil só se tornaria civilizado, né, nessa ideia eurocêntrica, se a população fosse embranquecida. E aí que está a branquitude, nesse lugar de privilégios, né, que a pessoa branca tem em detrimento da população negra. Então, isso foi algo que forjou a construção do país, né? Além do escravismo ser uma raiz da nossa sociedade, o processo de transição do escravismo para o trabalho livre, ele foi acompanhado dessas desigualdades e do racismo e dessa política de branqueamento. E aí, quando você pergunta se o fato de, às vezes, a pessoa negra não vou concorrer a determinado lugar, não ocupa determinadas vagas, estar associada ao racismo estrutural é isso mesmo, né? Está diretamente ligado ao racismo estrutural e essa política de branquitude que colocou a população negra à margem da sociedade, né? De racismo e branquitude. Por exemplo, desculpa perguntar para vocês, mas na família de vocês, há pouco tempo atrás, alguma geração tinha essa perspectiva de ocupar um bom cargo ou não, de ter um terceiro grau, né? Eu vejo que algumas famílias até... eu sou o primeiro que fez a universidade, porque era uma coisa impensável até a idade dos meus pais, até a geração dos meus pais, dos meus avós, porque eu almejava que esse cargo, essa posição na sociedade não nos pertenciam, né? Mas, então, vejam, o conceito de racismo estrutural ele é interessante porque ele vem avançar para além da visão individual e institucional, né, que são visões que colocam assim, o racismo da dimensão de um erro, de uma patologia, de um problema de uma pessoa ou de uma instituição, né, então esta instituição especificamente tem práticas problemáticas e insere no próprio cimento do edifício social. Racismo estrutural não é uma coluna, ele é parte da argamassa que constitui a sociedade. Então, mesmo quando a gente está discutindo essas posições de vantagem, o conceito de racismo estrutural ele eleva a análise para a gente pensar o que é que constitui essa própria posição. Por exemplo, nós estamos num tribunal, num ambiente de gravação, né, dentro de um órgão do Poder Judiciário. É naturalizado que aqui se fale num determinado tom, que se utilize determinadas roupas, que se adote determinadas formas de se falar né, de figuras de linguagem, etc. Tem uma cultura, né? Existe uma cultura, certo. E existem elementos na cultura institucional, no caso, né, num órgão, enfim, do poder público, você tem elementos formais e informais da cultura institucional. Mas essa cultura, ela já é permeada e já é marcada pelo racismo.
né? O exemplo, por exemplo, dos cabelos, né? Pessoas negras têm cabelos volumosos, né? De maneira geral, né? Não quero generalizar aqui. Sim. Né? Determinados penteados, determinadas tranças, etc., ainda não são vistas como cabelos compatíveis com determinadas funções, ainda que o seu cabelo não vai exercer função nenhuma, né? Se você é um técnico, se você é um juiz, etc. Mas por que é que isso entra ali? Porque faz parte da estrutura, da estruturação da própria sociedade. E é importante quando a gente fala de racismo e de escravização, colocar isso no gerúndio, enquanto algo que está acontecendo. O racismo ele não é um resto do passado que ainda permanece. O professor Carlos Rasenbaum, no livro Discriminação e Desigualdades no Brasil, ele vai colocar o racismo, porque ele vai se contrapor a teorias que vão dizer, por exemplo, Florestan Fernandes, né? Florestan Fernandes, o sociólogo, vai dizer que o racismo é algo que ainda permanece na sociedade, que os negros foram colocados numa posição de subalternidade, que então eles têm dificuldade de se integrar na sociedade de classes, porque o europeu já chega com uma cultura de trabalho fabril, organizado, e os negros foram colocados à margem. E aí o professor Carlos e uma série de outros teóricos vão se contrapor a isso e falar assim, não, peraí, o racismo ele é um mecanismo que confere vantagem social. Vantagem social, o que isso significa? Que de maneira geral uma pessoa branca passa por uma série de mecanismos que colocam ela um pouco mais para cima, um padrão de beleza, por exemplo, uma não hostilização em determinados ambientes, não ter que se preocupar com determinadas coisas, não ter determinados estresses na sua vida. Eu atendo na minha clínica pessoas brancas e pessoas negras. E é necessário que eu estude o funcionamento do racismo para entender exatamente o estresse que acomete a população negra. Né? Então pensar que o racismo ele é algo da ordem do funcional. Ele funciona para manter posições, ele não é um resto do passado. E principalmente entender que o conceito de estrutura, ele quer dizer que não é óbvio. Por mais que a gente não veja dentro das paredes, porque está rebocado e pintado, por baixo tem concreto, por baixo tem vigas, né, de metal. Isso seria a ordem do racismo. Por isso que não é algo tão óbvio, não é da ordem da boa vontade. Que muitas vezes as pessoas se colocam, nossa, mas eu não quero ser racista, eu não... Mas se a gente não questiona as próprias estruturas que compõem essas posições, por exemplo, o que é um doutor, o que é uma autoridade, o que é uma morte que pode ser chorada e uma morte que não é chorada, onde que as pessoas morrem e ninguém vê, e onde que as pessoas morrem e tem uma visibilidade enorme, é para isso que o conceito de estrutura serve, né, para pensar o presente, não o passado. Falando nisso, né, doutor, no nosso poder judiciário, mas assim, no caso, os negros são ainda pouco representados, né? 56% da população é negra, mas isso não é de maneira proporcional dentro dos órgãos públicos, né? Não, esse percentual ele só é equivalente quando se verifica os dados das pessoas encarceradas. Aí você tem a maioria de negros. Agora, quando você olha para o tribunal, né, o Tribunal de Santa Catarina hoje tem menos de 2% dos seus magistrados e magistradas negras. Já foi bem menor. Já foi bem menor. Exatamente. É uma construção recente, né? Exatamente. Quando você olha, né, para uma criança negra e às vezes realmente aquilo que tu disse é verdade, ela não se sente capaz de, né, ela não se sente capaz de ser magistrado. Né, falasse da questão da formação acadêmica, né? Minha mãe é formada em fonoaudiologia depois de ser, né, de ter os filhos, né? Meu pai não tem formação alguma, né? E meus avós não têm formação alguma, né? E realmente sou o primeiro, né, que fiz direito na minha família, né? Hoje tenho um primo que já é formado, também trabalha no Poder Judiciário. E te garanto também que teve parentes que olharam, pô, Edson agora virou doutor, já se espelha porque tu já... há uma possibilidade. Representatividade. Há uma representatividade. E sobre esse campo da representatividade é importante, né? Porque a gente precisa também não ter uma representatividade vazia. Isso. Né? Porque é o seguinte, né? Como juiz negro, participo de algumas comissões, né? Dando sempre a visão do negro. E falando o que o negro precisa falar. Porque do contrário, né, eu não posso ser só a pessoa negra naquele local de destaque para ser um checklist. O
que é feito com mulheres também, né? Mas falando do corpo negro, né? Porque o corpo negro, né? A carne do negro é mais barata, né? Já se cantou, né? Então, assim, essa representatividade ela não pode ser vazia, né? Quando se fala, né? Por exemplo, teve um caso emblemático, um cenário nacional da escolha de um ministro da Educação negro, né? Ou então da escolha né? Que não representava a negritude. Basta ver no STF, tivemos só um até agora. Exatamente. Né? Joaquim, e aí, né, Joaquim Barbosa. as críticas, e que quando tu abre o programa falando que há críticas ao racismo estrutural, né, eu acredito que há duas opções, né? Ou existe racismo, né, ou consideramos que existe racismo estrutural, ou consideramos que há supremacia branca. Porque de outro ponto de vista não me parece salutar ou viável. E a supremacia, ou seja, por que 98% dos juízes de Santa Catarina são brancos? Quer dizer que não há negros capazes de ser juízes? Né? Porque os cargos de direção, né, e de poder estão na mão de pessoas brancas. Ou seja, não há pessoas capazes, ou seja, não há negros e negras capazes de ocupar presidências de empresas, presidências de órgãos, né? O porquê? Né? Ou seja, ou se admite que o racismo estrutural ele existe, e como o Daniel disse, é para o futuro, a gente está... Né? Primeiro que o país nem se reconhece como um país racista. Né? Há uma grande diferença entre os Estados Unidos e a gente. Os Estados Unidos reconhece um Estado racista, o Brasil não. Os que são críticos dessa teoria, eu li um pouco sobre isso antes da gente fazer o programa, que eles acham, eles defendem que houve lá uma segregação, porque o branco não podia frequentar as mesmas casas, tinha locais diferentes no ônibus, havia uma segregação, como havia o apartheid na África do Sul, e que não houve essa segregação do Brasil. Né? Então, se não houve essa segregação, não se pode falar em racismo estrutural. Como é que se combate essa crítica? Posso? Claro. Pode. No Brasil, a gente tem números muito diferentes dos Estados Unidos. Se a gente pega a população negra lá, é da ordem do 10%, do 15%, né? Isso torna possível, pensando em termos de supremacia branca, pensando no pacto narcísico da branquitude, que é um conceito da professora Cida Bento, né? É mais fácil você separar, segregar, colocar num gueto e falar somos diferentes, porque existe uma superioridade numérica. É possível garantir isso em cima dessa população. Agora, o que você faz num país que se aproveitou largamente da escravização, o nosso pacto pela independência do Brasil, Eu recomendo até um podcast chamado Projeto Querino, que vai pensar... Projeto Querino, que vai pensar... O pessoal que já ouviu... Já ouviu o nosso, já ouviu o outro. Em que ele fala o seguinte: a independência do Brasil, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E não é por acaso que a nossa independência ela dialoga com isso, no sentido de que foi uma resistência muito grande para abrir mão dessa mercadoria. Por muito tempo na economia brasileira, o escravizado foi a principal mercadoria existente, e o pacto entre as elites para manter esse sistema escravista, ele se traduz no pedido de independência. Porque Portugal já não conseguia sustentar isso. Portugal estava do ladinho da Inglaterra. Não dava para brincar. O Brasil já estava um pouco mais longe. Conseguia se manter mais afastado disso, né? Mas eu digo isso porque no Brasil, então, a gente tem um contingente de população negra muito grande. Desde cedo, quando se começa a criar isso que a gente chama de ciência, ali na Europa, no século XVII, XVIII, o problema da raça já entra aí. E o problema da raça já entra como o que é que nós vamos fazer com essas pessoas. Arthur de Gobineau, o conde de Gobineau, que era um dos principais teóricos, os primeiros teóricos da eugenia, né, que vai pensar como que a gente garante a pureza, que trabalha com essa ideia de raça biológica, né, que não existe, mas... Quando a ciência começou, essa ideia de raça era muito forte, era quase um consenso, assim. Tinha pessoas que discordavam, mas era quase um consenso da comunidade científica, europeia, reduzida.
Conde Gobineau era um grande amigo de Dom Pedro II, amigo pessoal. Eles trocavam cartas, não, moravam pertinho. É um racismo científico, né? Já era um racismo científico, e ele falava que Dom Pedro II era o único com quem ele conseguia conversar, que ele era um homem realmente civilizado, que de resto o Brasil não prestava, etc. Então, desde cedo, já se tem essa ideia de que é preciso fazer o Brasil chegar à civilização, jogando os outros à margem, né, com políticas de branqueamento. Só que o que acontece? Contingente muito negro de população, uma população negra de grande escala. Como fazer isso? Uma delas, política de branqueamento, trazer imigrantes para cá e fortalecer esse pacto de, olha, gente, podem entrar mato adentro, se tiver população indígena, façam o que quiserem, podem plantar. E eu não estou dizendo que as pessoas europeias que vieram para cá vieram numa situação super confortável, também vieram na pobreza, também vieram fugindo da penúria, mas etc. Questão penal, havia uma liberdade para que se houvesse algum tipo de crime... Foi favorecido, desbravar, né? Como você vai desbravar um lugar que tem gente? Tinha pessoas aqui, só que não é uma terra que foi descoberta, já tinha gente aqui. Imagina eu entrar na tua casa e falar, oi, descobri sua casa, né? E aí, para lidar com esse contingente, então, é que entra o conceito que eu acho muito importante, que é o de mestiçagem. Porque a mestiçagem, ela é uma arma sexual. Ela é uma arma de guerra sexual. O principal teórico que a gente vai encontrar isso é Gilberto Freire. Quando Gilberto Freire vai falar em Casa Grande e Senzala, que a população se misturou, o português se misturou gostosamente com as indígenas e as mulheres negras, o que a gente sabe é que teve muito estupro colonial, né? Muito sexo forçado, né, com as mulheres, apropriação das mulheres, como uma forma de você colonizar, colocar a população aqui, né? Portugal já fazia isso em relação a outros povos, ali, povos árabes, etc. E aí esse modelo é importado para cá. Mas eu né? imagino que isso é com relação a homens brancos com mulheres negras. Isso. Né? O inverso já... Não, o inverso já é super estigmatizado, já Sim. foram... A ideia de eugenia pensa bons casamentos, né, para purificar a raça, mas aí só para concluir esse ponto, que eu acho que eu entrei numa digressão aqui, então, pensando em mestiçagem no Brasil, o que a gente tem? A gente tem uma política de apagamento da diferença racial declarada, né? Na psicanálise a gente chama isso de perversão. O que é a perversão? Eu faço, mas eu digo que eu não estou fazendo, mas eu faço. Ostensivamente. Se você vai em qualquer ambiente um pouco mais elitizado, você sabe a cor de quem está de um lado do balcão sendo atendido e quem ainda está do outro lado trabalhando. Se você olha o contingente de trabalhadores terceirizados na limpeza e na segurança, ele difere racialmente do contingente de trabalhadores de outras áreas ali, né? Enfim, não é difícil de ver a linha racial, né? Mas a mestiçagem, ela dá essa ilusão de um país que se misturou. Né, que vai se branqueando. Né? Então, por isso que negar o racismo é a forma de ser racista no Brasil. Isso que eu ia perguntar. Então, a negação do racismo não é um racismo também? Isso. A negação do racismo é uma das principais formas de ser racista no Brasil. Dizer que não tem, que mesmo sendo escancarado. Você não pega números do sistema carcerário, números de mortes diretas, né, pela polícia, ou enfim, qualquer estatística, violência obstétrica, né? Todas nessas dimensões você vai encontrar população negra. Ainda é um pouco, a Ellen pode falar também, Ellen, por que o que eu vejo que ainda é um pouco comum o próprio negro também identificar situações de racismo, ainda tem essa situação, né? De dificuldade? Dificuldade ou não. Eu acho que tem a ver com isso que o Daniel justamente acabou de por falar. causa dessa normatização. Porque tem essa... Porque há pouco tempo atrás existia piadas com negro, eram vistas como a coisa mais normal do mundo, né? O pessoal ainda fala, hoje em dia, o pessoal que comenta assim, não, mas há 20 anos atrás a gente fazia piada com o negro não se importava, não achava que aquilo ali era incômodo, o branco falando. Mas será que ele não se importava ou é porque ele estava num ambiente que era normal? A gente também não usava cinto de segurança e fumava dentro de restaurante. Então, por isso que eu acho que tem a ver com a política, justamente tem a ver com a mestiçagem e essa lógica da branquitude, né? Então, numa sociedade, como o Dr. Edson colocou, né, de uma supremacia branca, né, em que o branco é a referência do padrão de valor e tudo esse processo que se constituiu,
não reconhecer, muitas vezes, está associado a um próprio mecanismo, aí eu não sei, né, acho que talvez nos termos da psicologia, o Daniel possa explicar melhor, mas tem a ver com, muitas vezes, pelo próprio processo da mestiçagem, a dificuldade do nosso reconhecimento enquanto pessoa negra também. Sim. Por exemplo, se você for uma pessoa mestiça, se você for, por exemplo, eu sou uma mulher negra de pele clara, criada, eu vou daí colocar o meu exemplo pessoal, que coube muito para essa pergunta, que fui criada pela minha família materna, que é branca, e aí entra a questão do machismo estrutural também, né? O pai negro que não assumiu a filha, então eu demorei muito tempo para reconhecer que determinadas situações que eu vivenciava tinham relação com como eu era, com o meu corpo no mundo, né? Até eu compreender, me entender numa identidade racial mesmo. Eu sabia que eu não era branca, sempre soube, mas assim, eu não tinha essa dimensão. Então, muitas vezes a dificuldade de reconhecimento está relacionada justamente, muitas vezes, com a falta de acesso, com a própria questão da mestiçagem, com qual família você convive mais, convive menos, e também com essa lógica de que, se para você estar na sociedade sendo respeitados, para você ser incluído, eu não gosto dessa ideia de inclusão, porque eu acho que não é inclusão, acho que é nosso, assim, né? Esse país é nosso, a gente não tem que ser incluído, acho que a gente tem que ser respeitado. Mas se existe esse lugar, então, para você lidar no dia a dia, você automaticamente pode se branqueando no sentido assim, se a universidade é para pessoas brancas historicamente, quando você acessa determinados lugares, espaços, por exemplo, de estudo, ou, por exemplo, né, eu não sei como o Dr. Edson sente na magistratura nesse sentido, mas quando a gente acessa determinados espaços que historicamente foram destinados a pessoas brancas, a gente também acaba socialmente transitando nesse espaço da branquitude, e parece que a gente é aceito socialmente porque a gente está ocupando espaços que historicamente pessoas brancas ocuparam. Então, o meu companheiro, por exemplo, já relatou que uma vez ouviu de uma pessoa que a pessoa disse para ele, é negro, mas é preto de alma branca. Nossa, então, assim, porque acessou a universidade, né, porque está fazendo um doutorado, porque é uma pessoa que estudou. Então, é como se isso só fosse uma competência das pessoas brancas. Que, obviamente, não Vocês já passaram Ellen, doutor, você já passaram por uma situação desse tipo, assim, que... Sim, a questão que a Ellen fala, né, e também respondendo ao Francis, o negro, ele tem duas datas de nascimento, né, aquela da certidão e aquela quando a gente se reconhece negro, né. Eu digo que a minha foi quando o juiz, quando o tribunal me convoca para participar de um congresso de juízes negros e juízas negras do Brasil. Até então eu não me reconhecia como negro. Também tenho a pele clara, meu cabelo é crespo, mais vivo. Ainda fui hoje, meu filho foi cortar o cabelo, aproveitei, estava grande, vou cortar também, acho que o cara cortou até demais, né? Mas ele disse, assim fica mais formal, ou seja, o cabelo é formal. Pô, qual é o cabelo formal? Né? Então, é sempre um padrão. E então, assim, a gente se reconhece como negro. Então, passei no concurso, 27 anos, você não é reconhecido como juiz porque você é muito novo. Eu, de terno e gravata, em sala de audiência, na cadeira do juiz, as pessoas não me reconheciam como um juiz. Né? Fui barrado, fui substituto por algum tempo, por 4 anos, fui barrado na entrada de fóruns. Né? Ou seja, colegas entrando aqui no tribunal, no meu concurso, os brancos entraram e o senhor é magistrado? Sabe, tá vindo grupo Tem certeza? Tá vindo grupo de magistrados do último concurso visitar o tribunal. Todo mundo entrando, mas o senhor é magistrado? Sabe? Ou seja, a gente precisa ao tempo todo. E essa questão do branco no Brasil, ele é muito engraçado, né? Porque o branco no Brasil não é branco na Europa. Né? A ideia de branquitude, a ideia de ser branco, né, é uma ideia europeia, eurocentrada, né? Quando o branco sai do Brasil e vai para outros lugares, para a Europa, por exemplo, ele é tratado como latino, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eles consideram branco, né? Então, assim, é uma luta diária,
né, você ter que explicar às pessoas que o racismo existe, que essa conduta é racista, que isso... Mas né, eu gostei da sua observação sobre a segunda data de nascimento. Eu sou branco, assim, eu sou um privilegiado, né? Homem, branco, né? Também vim de uma família humilde, né? Eu, a minha esposa, a gente não herdou nada. Então foi tudo na base do esforço, onde o estudo nos deu a qualidade de vida que a gente tem hoje, né? Mas no concurso que eu fiz em 2018, acho que, se eu não me engano, foi o primeiro concurso que o tribunal fez para com cotas foi. Para servidores de cotas. Eu fiz esse concurso. E aí, quando chegou a parte dos cotistas, que eles tinham que fazer o reconhecimento, né? Tem a comissão que avalia. A gente participa de vários grupos de WhatsApp, né? No concurso, isso é comum, né, doutor? Claro. O estudante também, na época. E aí, não, eu estou esperando a minha vaga de cotas. Daí as pessoas, não, mas você... Porque a pessoa não acha que o pardo possa ser também classificado como isso. E teve uns também que a gente observou, não, mas eu acho que eu não sou, eu tenho dúvida ainda, que as pessoas não se reconheciam ainda. A gente observava, mas eu não sei, não, mas teu pai é. Não, meu pai é, né, mas minha mãe é, mas eu não sou, porque ainda há uma dificuldade de se reconhecer, né? Porque ninguém quer se reconhecer negro no Brasil, que mata negro, que prende negro, que estupra negro. A menos que isso traga alguma vantagem, né? Exatamente. Porque daí a gente entra numa questão que é delicada, espinhosa, dessas bancas de heteroidentificação, que é a autodeclaração para fins de cotas. Por exemplo, agora... Que é uma coisa polêmica. Para a eleição do Legislativo, nós tivemos vários casos candidatos assim, que formalmente é uma das bancadas mais negras do mundo. Aí você vai ver as pessoas fenotipicamente. Isso traz a gente para uma dimensão muito importante do Brasil, que é o racismo de marca. O racismo no Brasil não é um racismo de origem como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tinha aquela one drop rule, que significa que a regra de uma gota. Então, se você tem algum ancestral negro, algum antepassado ali, vô, bisavô, trisavô, você é negro, o seu sangue está contaminado. Já no Brasil, o racismo ele se fixa em caracteres físicos. Eu mesmo, dependendo de onde eu vou no Brasil, eu posso não ser considerado negro. E tá tudo bem. E essa leitura não está errada, ela não muda a minha relação com o meu pertencimento, mas ela muda o meu privilégio e a minha vantagem social diante das outras pessoas. Então, isso é uma complexidade do racismo no Brasil, e justamente por isso que a gente precisa ter essa discussão mais qualificada na escola, nos ambientes institucionais, para não se criar esse tipo de oportunismo, que é falar assim, não, mas eu tenho uma avó que é negra, então eu sou, mas você já sofreu racismo? Eu lembro de uma viagem na 8ª série, que eu estava com os meus colegas num ônibus, a gente saiu de Foz do Iguaçu, vinha para Gramado. E aí a Polícia Federal nos parou, entrou no ônibus, Foz do Iguaçu, colégio de classe média, eu era uma das pessoas mais escuras da minha sala, né? O policial federal entrou, foi diretamente em mim, eu era uma criança, 8 anos, né, um adolescente, olhou pra mim, cadê tuas coisas? Eu apontei pra cima, ele pegou um pandeiro que eu tinha, e eu nem sei tocar, até hoje eu não aprendi a tocar, pegou meu estojinho de pandeiro, abriu, olhou, deu uma chacoalhadinha, deu risada, todo mundo deu risada, e desceu do ônibus. Eu dei risada junto, porque é isso, né? Você... Criança ainda, né? Agora sim, doeu. E tem uma outra dimensão que é essa do racismo recreativo, que é o racismo enquanto forma de você... criar um sentimento de solidariedade ali entre um grupo, né, às custas de outro grupo. Eu recomendo também um documentário do Mussum, tá na Amazon Prime, Mussum Forever. Bem interessante. Ele trata a história do Mussum e mostra exatamente essa dimensão do racismo recreativo. Mas é isso. Então, a pessoa negra, ela precisa, desde sempre, carregar uma dupla consciência. Que às vezes a dupla consciência eu sei quais são as regras desse ambiente, mas eu sei também que por baixo dessas regras tem um outro tipo de violência rolando, que no começo é intuído. Tem alguma coisa de errado comigo. Será que eu tô fedendo? Eu não sei vocês, eu sempre tive uma coisa assim de, será que eu tô fedendo? Será que eu tô suando? Será que eu não tomei banho suficiente? Será que eu não tô? E aí depois você vai vendo que isso é parte dessa dupla consciência, de não ser excluído. Então eu tô operando aqui, mas ao mesmo tempo eu tô operando em outro lugar. Ser diferente. Ser encarado como diferente. Mas isso não é falado. Tipo assim, às vezes é falado. Tu tá aqui, mas olha... Mas tipo assim... Rolou uma piadinha, será que foi por minha causa? Eu tô passando na rua, a pessoa puxou o celular. Será que foi por isso? o racismo no Brasil ele tem muito do será, né? Será que é por isso? Porque essa é uma outra dimensão, né? Enfim.
pelo que eu entendi, alguns negros podem se sentir que fazem parte daquele ambiente, mas é quase como se fosse ainda um favor. Ó, você tá aqui, mas... É uma posição de você é o engraçado. Ou você é o nosso, a gente fala, é o wiki preto, né? Você é o wiki preto, então você vai responder todas as perguntas de racismo. Então eu viro aqui pro doutor Edson, né, que não é preconceito eu fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Olha a posição que eu coloco ele, porque daí ele vai validar, né? Não, meu amigo, você não é racista. Ah, uma pessoa negra falou que eu não sou racista. Né? São muitas formas de... Enfim, de desumanização, né? Acaba sendo desumanização. E falando isso pro branco, vocês acham que falta um pouco de empatia ainda? O branco se posicionar do lado do negro, entender essa realidade? Como é que vocês sentem essas ideias quando são faladas para amigos brancos, para eles entenderem? Não querem mudar o status quo, né? Ou seja, o estado que está aí, tá bom. Eu não preciso mudar. Né? Ou seja... As pessoas brancas continuam tendo privilégio porque são brancas, porque nasceram brancas, né? E precisam, né? Acho que a professora Lia, da universidade aqui da UFSC, fez relata um caso, né? Onde pega 2 moradores em situação de rua, né? 2 pessoas em situação de rua, né? E pergunta, uma negra e outra branca, e pergunta para branca, para negra, se tem alguma coisa de diferente que ela sente em relação à branca. Não sinto. E pergunta à branca, você acha que você tem algum tipo de privilégio em relação ao negro? A pessoa, né, em situação de rua. Ela disse sim, eu posso ir ao banheiro no shopping, porque eu não sou barrado. Mas ele é sempre barrado. A situação do shopping é bem clássica, né? A gente vê de vez em quando, principalmente com redes sociais, a pessoa já usa o celular para gravar essa situação. Ó, fui barrado, o rolezinho no shopping, clássico, é barrado. Porque o branco ele não quer mudar, Francis, porque ele não se vê nessas situações. Ele não vê uma pessoa caminhando atrás de você dentro do supermercado, como eu já vi, como eu já senti, e perguntei para ele, tu vai cansar, porque hoje eu tô fazendo só pesquisa de preço. Né? Então, assim, e aí quando ele não se sente, quando a dor não é dele, mas não é bem isso, né? E aí se fala hoje que é verdade, não adianta ser só não ser racista, a pessoa precisa ser antirracista. Né? Ou seja, então as instituições elas precisam, e o tribunal aqui de Santa Catarina vai muito bem nesse sentido, quando a gente, né, a Ellen participa do GT, que eu participo também, ou seja, a gente está passando primeiro por um letramento racial, né? E esse letramento, né, ele tem que ser passado a todos os servidores e magistrados, né, para que entendam, né, questões, conceitos de branquitude, ou seja, você é privilegiado porque você é branco, ponto final. Ah, mas eu fiz, né, daí a pessoa vem com a ideia de meritocracia que não existe, né, a não ser no dicionário, né, não, você tem privilégio por ser branco, né, você tem privilégios, você, né, herdou, talvez, o negro, porque é um processo também de apagamento, né, de invisibilidade e apagamento. O negro, né, e Malcolm X fala isso, ele negou o sobrenome que foi dado a ele, né, porque o dono do escravo nominava os seus, inclusive dando nome e sobrenome, né, então, ou seja, isso o branco não passa, e daí quando o negro vai atrás da sua história, né, porque o branco ele sempre visita a história para dizer, olha, meus avós vieram da Itália ou da Alemanha, né? O negro ele esbarra porque é um apagamento. Inclusive Rui Barbosa, né? Exatamente. A gente conhece Rui Barbosa por coisas, né? E teve um comercial agora que botaram... Mas foi um decreto de Rui Barbosa que ordenou a queima de todos os documentos de origem da população negra. Então, porque não era população, era carga, né? Assim como você diz, esse container chegou da China, se escrever esse lote de seres humanos chegou de tal país, tal lugar, tal região. Isso foi queimado justamente para evitar que se dessem indenizações, porque a discussão da abolição, o que enrolou a discussão foi a questão da indenização, né? Pô, mas aí você vai quebrar toda a economia, né? Libertando esses seres humanos de uma condição degradante de escravidão. Mas e aí, né? E a economia? E aí o Rui Barbosa, uma das soluções foi, não, vamos queimar os documentos, a partir de agora somos todos um povo brasileiro. E, assim, numa canetada,
incinerou a possibilidade de milhões de pessoas saberem sua origem. Entendi. E pode falar, Ellen. Não, eu ia comentar sobre isso, né, que você falou das dificuldades de entender, e o Dr. Edson trouxe isso, né, que é uma frase bastante conhecida sobre não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Isso é muito significativo, que às vezes a gente vê as pessoas falando e parece que virou assim, né, as pessoas não entendem o porquê que isso tem que ser de fato. E aí, mesmo pessoas mesmo pessoas que se dizem contra o racismo, que dizem se posicionar contra, enfim, tem um trabalho mais sensível, supostamente, nesse campo, podem se esconder, e se puderem, vão se esconder atrás da burocracia, desse debate da meritocracia, para a manutenção de um privilégio. Então, assim, é uma luta, assim... É muito complexa, né? Porque você debater, construir a luta antirracista, é você abrir mão de privilégios que são historicamente brancos, né? Seus. Então, acho que isso é uma questão que tem que ser pensada, no sentido, inclusive, de reparação histórica, e eu acho que as ações afirmativas estão aí para isso. Eu acho que é um lugar que causa muito embate, né? Ah, então tudo bem, mas as pessoas devem conseguir por mérito, mas eu não sou racista, mas eu acho que cotas não pode existir, porque as pessoas têm que tentar, né? Uhum. Pelo próprio Sim. mérito, né? Ignorando todas as desigualdades, essas históricas, e o racismo estrutural. Então, as políticas de reparação, por exemplo, são um bom lugar que coloca as pessoas meio que à prova, né? Essas políticas de ações afirmativas. E aí, pensando isso, eu fiquei refletindo já desde antes, pensando o judiciário, né, como a gente se vê, né, como eu, no caso, como servidora, eu participo também, além do GT, né, com o Dr. Edson, Diversidades, do Coletivo de Negras e Negros, que é de trabalhadores e trabalhadoras, né? Mas é aqui do tribunal também? Sim. É outro grupo do tribunal também? É um grupo vinculado, só que só os trabalhadores, não é vinculado institucionalmente. Ah, tá. É um grupo autônomo, né? Um coletivo autônomo. Certo. Vinculado mais próximo dos debates sindicais, no caso. A gente vem discutindo muito isso, né? Porque tem esse lugar, será que tal coisa aconteceu comigo? E é uma coisa que se repete, né? Será que aconteceu comigo ou aconteceu comigo diferente por eu ser uma pessoa negra, né? Uhum. E eu tenho pensado muito, a gente vem discutindo muito isso, também já discutimos, acho, no GT também, né, doutora Edson? Além desse lugar da gente, de sermos poucas servidoras, juízes negros, pouquíssimos, né? No caso de servidores não chega a 5%, eu fico pensando muito no que é esse sistema de justiça no sentido da própria construção da legislação, né? Nessa concepção de direito que historicamente foi negada à população negra, e que a legislação, ela é também, o direito de um modo geral, como se organiza o racismo, ela também é uma legislação que favorece a forma de estrutura de organização do Estado, de um modo geral, favorece os privilégios brancos. Então, eu sempre fico pensando, quando eu vou atender, no caso, eu como assistente social, né? Quando eu vou atender uma família, quando eu vou fazer, né, um processo, uma avaliação, eu sempre fico refletindo muito sobre isso, assim. Até que ponto essas pessoas que estão sendo atendidas, que são pessoas negras, por exemplo, né? Que não são só pessoas negras atendidas, mas quando são, até que ponto eu posso colocar na mesma normativa, de um modo geral, sendo que, historicamente, essas pessoas nem muitas vezes são vistas como pessoas, né? Esse direito de humanidade se tentou trucidar da gente, esse direito de humanidade. E aí, se existe racismo estrutural, né, isso vai se reproduzir nos espaços todos que a pessoa ocupa, inclusive na própria aplicabilidade da legislação, né? Não é à toa que, como o doutor Edson bem colocou, a gente tem um encarceramento enorme e um genocídio muito grande da população preta e periférica, né? E aí eu acho que chega a ser 3 vezes maior, né, do que em relação ao branco, né, o número de óbitos, né? Isso. E aí eu fico pensando muito nisso, assim, que a gente, eu penso muito assim, o que a gente quer construir, né? Até esses tempos a gente fez uma pesquisa, né, doutora Edson, que a gente colocou a questão pelo GT, em parceria com outras comissões do tribunal,
para pensar como as pessoas se sentiam em relação ao viés da raça, né? E eu fico pensando muito como a gente pensa nesse atendimento de pessoas que são as pessoas jurisdicionadas, entendendo quem são as pessoas que atendem, que a gente também atende a partir do nosso lugar e do nosso olhar, né? Quem são as pessoas que julgam, que acompanham, que fazem esse atendimento, e como a gente precisa construir esse olhar sensível e antirracista para a gente, né, tentar romper com essa estrutura também. Mas para finalizar, vocês são otimistas com relação a esse empenho de cada um de vocês no combate ao racismo? Seja ele estrutural, ou individual, ou institucional? Como é que vocês veem essa luta diária para o futuro? Porque a gente falou, né, doutor Edson, que há bem pouco tempo atrás não tinha, acho que só um juiz só que era negro aqui. Né, hoje já aumentou o número. Você acha que vai demorar muito para a gente conseguir, pelo menos, chegar perto de um equilíbrio entre o que da representatividade dos negros na população brasileira e nas instituições? Então, há estudos, né, que apontam a questão do acesso ao serviço público, né, que a cota deveria ter um percentual muito maior para que se consiga, né, de forma rápida, equilibrar essas situações, né. Eu vejo que o tribunal tem sido, sim, olhado, né, e vejo que é uma pauta, inclusive, né, não só do judiciário, mas de vários dos outros poderes também, nesse sentido de se buscar conhecer, se identificar, né, essa questão racial e levar à frente, né, algumas, como a Ellen disse, a gente tem feito pesquisas para primeiro entender, né, primeiro para saber quem são os negros, para entender qual é o olhar dos negros, né, para que, e não só negros, porque a gente trata das diversidades, né, mas aqui a gente está tratando só esse recorte racial. Então, assim, é importante, eu vejo, né, que é necessário realmente evoluir muito, né, muito, acho que já poderia ter evoluído muito mais, mas mais, né, o que a gente busca, né, são frear certos retrocessos, né, em que em determinados movimentos do Brasil a gente acaba ocorrendo. Né, ou seja, há nos últimos anos, sim, um olhar violento, né, ao negro, né, falas, as pessoas, né, parece que as redes sociais deram voz, né, às pessoas que são racistas, que são homofóbicas, transfóbicas, sexistas, machistas, né, e elas têm voz, né, e a voz do outro, né, ou seja, daquelas pessoas que estão do outro lado sofrendo esse tipo de agressão, ela também tem bastante espaço, mas ela ainda é vista como, né, um termo que é utilizado, né, um mimimi. Eu sempre falo, né, que o mimimi é a dor que não me dói, né? Aí tudo que não me dói eu digo que é relevante, né, mas aquilo que me dói não, isso realmente é importante. Mas, né, o tribunal faz o trabalho de letramento, né, faz a utilização de cotas, né, no meu concurso não teve cotas, né, mas nos últimos 2 ou 3 concursos para a magistratura já há cotas, né, ou seja, há um ingresso, então, de pelo menos 20%, ou então de até 20% de negros nas carreiras. Isso vem aumentando, né, porque a diversidade, o que as pessoas têm que entender, que a diversidade, ela é fundamental, né, para o sucesso de uma organização. Né? Ela é fundamental. O meu olhar, ele não pode ser único, né? Então eu preciso sentar ao lado de uma mulher, ao lado do indígena, ao lado de uma pessoa do grupo LGBTQI+, né? Eu preciso de uma pessoa portadora de deficiência, né? Eu preciso então sentar com essas pessoas para entender. Eu não sei qual é a dificuldade que um cadeirante tem de acessar o fórum que eu trabalho. Não sei. Né, porque eu nunca acesso de cadeira de rodas, né, eu sei qual é a dificuldade do negro de entrar no fórum, de ser visto, né, como não o réu e sim o juiz, né, isso eu sei, né, porque né, as pessoas, o Daniel te fala muito, né, as pessoas, elas têm lugar, né, a sociedade brasileira coloca cor, né, e corpo nos seus devidos lugares, assim dizendo, né, a televisão mostra isso, né, ou seja, quem é empregada doméstica, quem é o garçom, quem é o segurança, né?
Teve um Os estereótipos, né? Um caso que nesse congresso que eu fui sobre racismo, o professor, acho que estava falando do Edinaldo, né? Edinaldo Júnior, que é um juiz no tribunal, acho que do Ceará, salvo engano, mas é de um estado do Nordeste. Ele tá no CNJ agora. Ele está no CNJ como juiz auxiliar, e ele era o palestrante do dia, e ele chegou 1 hora atrasado, porque o carro do tribunal do Distrito Federal que foi buscar ele, o motorista não reconhecia ele como juiz. Ele estava na frente do hotel, Passou. de gravata, terno e gravata, acenava pro motorista, o motorista, opa, tudo Olha bem? só. Ou seja, é o cara que guarda o carro, é o segurança. Até quando o cara passou pela 5ª vez, ele se colocou na frente do carro, porque daí o carro estava escrito, né, Congresso Certo, de ele Juízes. identificou? Ele só que sou eu. Eu não o reconheci. Né? Daí ele fala, ele nem tem como reconhecer, porque ele não sabia quem eu era. Certo. Mas ele não reconheceu a pessoa negra, o corpo negro, na função de juiz. Em relação a futuro, eu gosto... O Malcolm X também tem uma fala que é por todos os meios necessários. E quando a gente fala isso, normalmente vem uma dimensão do enfrentamento mais ostensivo, né? Mas todos os meios, literalmente todos os meios. A alegria, o afeto, o carinho, a auto-organização. Eu, enquanto psicólogo e psicanalista, tem uma obra, Tornar-se Negro, que é clássica, da professora Neuza Santos Souza, em que ela fala da importância da organização e dessa troca de experiências, de se olhar nos olhos de outra pessoa que não do branco. E não é do branco assim, que isso é uma coisa que é importante ser dita, não é uma questão de demonizar as pessoas brancas, dizer, olha, as pessoas brancas são todas más e horríveis e péssimas, e evocar a culpa. Porque daí a culpa, ela também é uma coisa confortável, né? A pessoa olhar e falar, eu sinto muita culpa por ser branco, eu vou me punir, eu não mereço ir, né? Tipo, enfim, a culpa é uma forma de você substituir a ação. Então, consciência racial é olhar e falar, bom, isso existe. O que eu posso fazer aqui para proteger os meus, para cuidar dos outros, para não reproduzir comportamentos, né? A ideia é responsabilização. Então, em relação à população branca, eu acho que a minha esperança é de cada vez mais responsabilidade. Professora Lia Weiner, eu tenho o prazer assim, de estar num projeto de extensão com a professora Lia. A gente conversa muito, faço uma disciplina dela, assim. A professora Lia é um exemplo de uma pessoa que olhou e falou, deixa eu estudar isso aqui que é a branquitude, deixa eu entender como é que isso se organiza, deixa eu ver o que eu posso fazer que não é da culpa, não é de um autoflagelo, mas é o que é que está ao meu alcance, né? Assim como em relação a outras pautas. Agora, a organização para as pessoas negras é muito importante, estar junto, trocar, se olhar no olho, se reconhecer, habitar espaços, compreender que o racismo no Brasil ele é muito mais profundo. Então, quando a gente fala de preconceito contra pessoas do Nordeste, a gente está falando de racismo também. Quando a gente fala de demonização de religiões de matriz africana, a gente está falando de racismo também. Racismo religioso, né? Então assim, racismo estrutural é precioso porque ele obriga a gente a se perguntar aonde está o racismo aqui. Porque ele está. E ok não no sentido de que pode continuar, mas no sentido de que isso evoca a responsabilidade. Agora, para o futuro, eu acho que é preciso buscar todos os meios necessários, seja os meios de enfrentamento, seja os meios de autocuidado, né? De troca, de alegria, de autoexpressão, né? E entender que é uma questão de ancestralidade. Tem uma frase do Emicida que eu gosto, que é enquanto ancestral de quem está por vir. A Neuza Santos Souza, que já nos deixou, há muitas outras teóricos, militantes, etc., eles vieram antes de mim. Malcolm X veio antes de mim, Martin Luther King veio antes de mim. Né? E o que eu louvo neles é que eles puderam existir, que eles estiveram aí. Então, o que me dá perspectiva de futuro é o passado. O futuro, meu Deus, esqueci o nome do... Ailton Krenak, perdão, né? O Ailton Krenak, ele fala isso, né? Que o futuro é ancestral. É a gente olhar e pensar que a gente é ancestralidade, que a gente tem que resgatar muita coisa, atualizar esses saberes, dar chance de civilizações inteiras que não puderam se desenvolverem, né? E pensar que o nosso compromisso ele é coletivo. Ele é coletivo, não é um heroísmo individual. É uma coletividade. Tá aqui com, né, conhecer vocês hoje já foi um passo.
Só que aumenta a nossa potência. Sim. Né? A minha também. Não, a tua também. Eu gosto desse você programa também. porque isso estimula a conhecer pessoas com tanta informação nova. O racismo é uma questão diferente. de todo mundo. É para todo mundo. Sim, que é um sim. mundo melhor para todo mundo, onde todo mundo pode viver, né? Então é isso, acho que me delonguei. É isso aí, Daniel, Ellen, Dr. Edson, muito obrigado pela participação. Quer acrescentar mais alguma coisa, Ellen? Não. É isso aí, né? Ellen também já teve uma participação excelente no nosso programa, mas infelizmente eu poderia ficar conversando com vocês por mais 3 horas, né? Só colocar a aguinha no nosso copo e a gente tocar a conversa, mas infelizmente a gente tem um horário. O nosso programa fica por aqui. Eu quero agradecer aqui a participação do Dr. Edson Alvanir de Oliveira, que é juiz da comarca de Pomerode e integrante do grupo de trabalho e diversidades aqui do nosso Tribunal de Justiça. Da Ellen Caroline Pereira, que participou com a gente por videoconferência, é assistente social aqui também do nosso tribunal e é anotada lá na comarca de Gaspar. E do Daniel Fault Martins, que é psicólogo e mestre em Direito e também doutorando, né? Na área de Psicologia. Né? Se você gostou do tema de hoje, compartilhe esse vídeo. Lembrando que o Conexão Justiça é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O nosso programa sempre traz convidados especiais, como esses aqui, para debater assuntos importantes na área de justiça e cidadania. Assista também as outras entrevistas que já fizemos e está disponível também no canal do YouTube aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E também se inscreva no canal. Nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá!